Agora eu quero apresentar para vocês uma classificação das normas jurídicas, né? E aqui coloquei aqui para vocês uma lista com 10 classificações possíveis, né? Se vocês pesquisarem nos livros diversos, com certeza vão encontrar mais classificações do que essas. Mas aqui separei as que eu considero as principais para fins, de uma introdução ao estudo do direito e uma compreensão, dos postulados básicos da ordem jurídica. E também são as classificações mais recorrentes. Claro, se vocês abrirem dezenas de livros de teoria do direito, com certeza vão ver uma ou outra classificação que não está aqui nessa lista. Mas as que mais se repetem e que, portanto, acabam sendo mais importantes, a coloco aqui para vocês nesta lista. A primeira classificação diz respeito ao destinatário das normas jurídicas. A quem ela visa regulamentar. E aqui, a gente poderia abrir uma discussão paralela sobre quem pode ser destinatário de norma jurídica, né? Se pessoa jurídica, se embrião, se animais, tal. Mas essa classificação aqui é bem mais simples, né? O destinatário da norma jurídica pode ser basicamente dois. Ou a norma terá como um destinatário geral ou um destinatário individual. Será um destinatário individual quando eu especificar a quem se dirige determinado comando normativo, e será geral quando eu não especifico a quem a norma se destina. E eu posso ter normas gerais, por exemplo, destinado a certas categorias de pessoas, como advogados, mulheres, deficientes físicos. Eu posso ter esse tipo de questão, mas mesmo assim é uma norma geral. Uma norma individual vai aparecer principalmente para nós, salvo uma outra exceção, que nós vamos encontrar, na forma de decisões judiciais. A decisão judicial é uma norma, é, entre aspas, uma lei entre as partes, né? E ali, via de regra, que nós vamos encontrar os principais exemplos de normas com destinatários individuais. Um exercício que eu quero fazer com vocês também, né, diz respeito a pegar um artigo simples e tentar classificar aqui, nesses 10 quesitos aqui que eu coloco para vocês, né, nessas 10 classificações. E o artigo base que nós vamos utilizar, para pensar, diz respeito ao artigo 121 do Código Penal, né, que é o mais simples, depois podemos pegar o mais complexo. E o artigo 121 do Código Penal tem como destinatário, geral. Geral, é o destinatário dele, né? Ele não precisa o elemento individual, ele não individualiza o elemento pessoal da norma. O segundo elemento que eu trago para vocês, segunda classificação possível, diz respeito à forma de enunciação. E as normas podem ser enunciadas de várias formas. A principal, a mais utilizada, é a forma escrita, que nós vamos tomar contato, via Diário Oficial da União, tal, né? Mas, por outro lado, a norma pode ser enunciada de outra forma. Podem haver normas gestuais. Por exemplo, quando um guarda de trânsito faz um sinal para você, né? Pode haver uma norma sonora, quando determinada autoridade, faz um comando, assim, sei lá, pare e tal, né? Há normas visuais. Por exemplo, o semáforo mudando de cor, né? Ali é um comando, pare ou siga adiante. Via de regra, as normas são escritas, mas nada impede que elas sejam visuais, sonoras, gestuais ou, outros meios que podem vir a ser estabelecidos, né? Podem, ter toda uma outra forma de enunciação. O artigo 121 do Código Penal, por óbvio, é escrito. Quando eu falo de prescrição, a nossa terceira classificação, nesse raciocínio, diz respeito ao comando prescrito pelaquela norma. E a prescrição pode ser basicamente três, né? Uma obrigação, uma proibição ou uma permissão, uma faculdade de fazer determinada questão, né? E uma coisa que é interessante, quando nós falamos prescrição, às vezes o mesmo enunciado normativo pode ter mais uma prescrição possível. Por exemplo, eu quero citar aqui o artigo 36 da Lei 9.504, que regulamenta a propaganda eleitoral. E o texto da lei é relativamente simples, né? Diz lá, abre aspas, a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 5 de julho do ano da eleição. E aqui nesse artigo 36, eu tenho duas prescrições conforme o elemento temporal. Ou seja,
após o dia 5 de julho do ano da eleição, eu tenho a permissão para fazer propaganda eleitoral. E antes do dia 5, eu tenho o quê? A proibição. Ou seja, o mesmo artigo, o mesmo dispositivo normativo em relação à pessoa, ou tempo ou espaço, pode ter prescrições e elementos materiais distintos, né? É teoricamente possível esse fenômeno. Nós temos a ideia que é a punição atribuída por determinada norma. Na verdade, esse conceito um pouquinho mais amplo do que aparece no primeiro momento, né? Quando nós falamos de punição, como uma pena de prisão, uma pena de multa, são sim espécies de sanção, mas o conceito de sanção é um pouquinho mais amplo do que esse, né? Sanção aparece para nós como a consequência jurídica imputada por uma norma, e essa sanção pode também assumir uma feição positiva. Por exemplo, a partir do momento que eu digo vai haver um desconto na energia elétrica para quem consumir menos X quilowatts, e eu atribuo esse desconto no segundo momento, eu estou sancionando a consequência de determinada norma. Enfim, então, portanto, a sanção pode ser positiva ou negativa, não apenas, enfim, punitiva, né? Quando estou recompensando alguém, premiando alguém que venceu determinado concurso, tal, eu terei ali feições de sanção positiva. Daí, sanção não é única e exclusivamente, enfim, penas, seja de prisão, de multa, mas também pode assumir ali a feição positiva. A próxima classificação que eu quero trazer para vocês diz respeito ali à função, as funções que a norma jurídica podem vir a ocupar dentro do nosso ordenamento jurídico. E quanto a isso, elas podem ser de duas formas. E essa aqui é uma classificação presente no pensamento de Hans Kelsen, que depois, enfim, acaba sendo muito bem recepcionada pela doutrina posterior, né? A norma pode ser de função primária ou de uma função secundária. E a diferença essencial que nós vamos encontrar aqui é que as normas primárias são normas sobre condutas e as normas de função secundária são normas sobre normas. Uma norma primária, de forma direta, diz o que o destinatário, quer seja individual ou geral, deve ou não deve fazer, ou enfim, tem a possibilidade de fazer, né? Enfim, uma norma primária sempre recai diretamente sobre a conduta do indivíduo. Quando nós temos uma norma secundária, eu terei, enfim, uma norma regulamentando outra norma, que por vezes estará regulamentando outra norma, cuja aplicação, em algum momento, vai servir, enfim, para aplicação de normas primárias, né? É que assim, uma coisa é eu falar, por exemplo, que você tem o direito de trocar um produto que você comprou com defeito ou que você não gostou. Isso é um direito seu. As normas secundárias vão servir ali como um aparato para ajudar a fazer valer as normas primárias. E as normas secundárias também, enfim, vão ali regulamentar todo o nosso Estado de Direito, o sistema de criação de outras normas, sistema de aplicação de outras normas, cujo objetivo é o quê? Satisfazer os direitos materiais que as pessoas têm ali e podem exercer, né? Se, portanto, a norma, de forma direta, diz o que o sujeito pode ou não pode fazer, estamos diante de uma norma primária. Se ela está regulamentando como outras normas deverão ser aplicadas ou como as autoridades devem proceder, enfim, né, para a criação de outras normas, estaremos ali diante de uma norma secundária. Além disso, eu tenho uma diferença quanto à forma de aplicação. As normas elas podem ter a aplicação absoluta ou podem ter uma aplicação que nós chamamos comparativa. A norma será de aplicação absoluta quando a consequência normativa que ela traz é clara, ponto, acabou. Não há uma margem, enfim, uma margem para escolher quais são os efeitos que ela irá produzir. Os efeitos dela já são todos definidos em seu enunciado, em seu texto legal. Eu estarei diante de uma norma comparativa quando eu devo encontrar o justo meio para ela ser aplicada. Por exemplo, quando nós vamos ali no artigo 944 do Código Civil, nós temos um exemplo de norma comparativa, né? E esse artigo diz: a indenização mede-se pela extensão do dano. Ou seja, eu vou comparar o dano para encontrar o valor da indenização correto. Quando eu chego, enfim, no artigo 121 do Código Penal, eu digo a pena será de 6 a 20 anos.
e ali eu vou ter que comparar diversos casos de homicídio e, obviamente, os homicídios mais reprováveis devem ser punidos com mais rigor do que outros, enfim, né? Eu tenho que fazer uma comparação entre os diversos casos para encontrar, enfim, a medida correta. Eu acabei esquecendo ali de falar como que o artigo 121 vai aparecer, enfim, em relação a outras normas, né? Destinatário geral, enunciação por escrito, prescrição ou proibição, sanção, tem uma sanção negativa, que é a pena de prisão ali de 6 a 20 anos, função primária e aplicação comparativa. Em termos de hierarquia, as normas no ordenamento jurídico brasileiro, outros países podem ter outras classificações, as normas podem vir a ocupar 4 níveis hierárquicos diferentes. E eu falarei de cima para baixo, né, do nível hierárquico mais alto para o mais baixo. Né? Lembrando que em outro vídeo vamos voltar a essa discussão. Né? E as normas podem ocupar a hierarquia constitucional, o segundo nível seria supralegal, terceiro, legal e o quarto, infralegal. Daí toda norma vai ocupar uma dessas hierarquias. Por óbvio, normas constitucionais estão na Constituição Federal. Alguns tratados internacionais de direitos humanos estarão no supralegal, Código Penal, enfim, dentre eles o artigo 121 estará no nível legal, e alguns contratos, enfim, que nós fazemos ou atos que devem seguir a forma da lei estão ali subjacente, estão presentes, enfim, no nível infralegal. Quanto à fonte, eu tenho uma outra classificação bem simples, né? Fonte diz respeito de onde que provém as normas jurídicas, né? E para nós aqui há uma pluralidade de fontes possíveis. Inclusive faremos futuramente um vídeo só sobre fontes para aprofundar um pouco essa discussão, né? Mas, de forma curta e direta, as normas podem ser provenientes de lei, e daí nós teremos a chamada fonte legal. As normas podem ser provenientes dos costumes, e daí nós teremos as fontes costumeiras, ou também chamadas consuetudinárias. As normas também podem ser provenientes de julgados, ou enfim de uma jurisprudência formada pelos tribunais. Teremos normas chamadas jurisprudenciais, e uma outra fonte também bem aceita são normas negociais. Quando eu, por exemplo, fecho determinado contrato de compra e venda com você, aquilo que a gente pactou e formalizou passa a ter, enfim, uma eficácia de lei, né? As duas últimas classificações são um pouquinho mais difíceis, mas vamos, enfim, vê-las com toda a clareza, né? Quanto à imperatividade, diz respeito à forma de enunciação da norma, né? Só que de uma forma um pouquinho diferente quando eu coloquei aqui na enunciação, né? Que é a forma que a gente vai tomar conhecimento dela, mas a forma como ela enuncia esses comandos. E essa forma pode ser categórica ou hipotética. Ela será categórica na medida que ela expressa um comando por si só. E ela é bem clara. Por exemplo, fala, não mate. É uma norma categórica. Ela, enfim, por si só, já diz o que deve acontecer no plano dos fatos na realidade. Por exemplo, artigo 5º, inciso 3, né? Não torture, não submeta ninguém a tratamento desumano. Ela é bem clara na exposição da prescrição normativa dela. E ela é bem direta, por si só basta entender o que deve ser feito naquele caso. Né? As normas que não são categóricas serão chamadas hipotéticas. E as normas hipotéticas têm uma forma de enunciar seu comando diferente. Elas criam uma hipótese e, ocorrendo aquela hipótese, deve-se seguir determinada consequência, né? Determinada prescrição. Podemos falar que as normas categóricas, o primeiro tipo, como por exemplo o artigo 121 do Código Penal, né? Ela já enuncia de forma direta, deve ser X. As normas hipotéticas vão ter um modal deôntico, enfim, uma forma de se expressar diferente. Né? Eles vão falar, se ocorrer Y, deve ser X. Se ocorrer determinada coisa, se perfazendo determinada situação, pode acontecer essa situação. Mas aquele comando é condicionado a determinada situação específica. Né? Eu vou pegar aqui um exemplo para que a gente possa entender melhor essa questão das normas hipotéticas. Né? Artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2 da nossa Constituição Federal. Né? Vamos pegar aqui o nosso exemplo. Né? O alistamento eleitoral e o voto são.
Da inciso 2, facultativos para analfabetos maiores de 70 anos, maiores de 16 e menores de 18. Se o sujeito é analfabeto, segue-se esse comando. Pode escolher se vai votar ou não. Primeiro, eu crio uma situação que vai condicionar o modal deôntico, enfim, a prescrição que segue-se no segundo momento. Se o sujeito estiver numa situação de legítima defesa, ele pode vir a matar, né? Claro, com a proporcionalidade ali devida. Daí, quando nós falamos de imperatividade, nós temos essa característica que eu terei, enfim, normas categóricas que por si só expressam aquilo que deve ser feito e as hipotéticas, né, que condicionam um determinado comando à ocorrência de determinada situação, determinada hipótese que pode existir ou não, né, vai depender do caso concreto. E a última classificação que eu trago para vocês diz respeito à eficácia. Quanto à eficácia, eu terei normas que são de eficácia cogente ou normas que são de eficácia dispositiva. As normas de eficácia cogente, elas vão prevalecer de modo absoluto sobre a vontade das partes. É assim, ponto, acabou. Já as normas dispositivas, a grande característica delas é que elas criam um espaço para que os particulares criem normas entre si, né? Para que eles usem sua livre vontade dentro dos limites da lei. Por exemplo, por uma norma de eficácia cogente ou de eficácia também chamada ali absoluta, tal, né? Há certas disposições constitucionais que nós não podemos violar, não podemos tratar, né? E se eu tiver ali uma norma de eficácia dispositiva, eu crio um espaço em que a lei permite que a gente pactue as normas entre si, entre nós, enfim. Por exemplo, a lei, a Constituição Federal, enfim, tal, o ordenamento jurídico brasileiro, veda comércio de órgãos. Você não pode, enfim, vender um órgão duplo seu, é proibido. Mesmo pagando bem, não pode vender, não pode. O Brasil proíbe terminantemente isso. E essa é uma norma que possui ali uma eficácia cogente, né? O comando dela é claro por si só e não pode fazer determinada coisa, ponto, acabou, né? Já outras normas, especialmente aquelas destinadas ao direito privado, vão criar uma margem para que a vontade dos particulares disponham sobre os limites, enfim, a serem estabelecidos entre as partes, né? Essa que vai ser, enfim, os dois tipos de eficácia. Ou tem um espaço para a criação, para a disposição de vontade das partes, deve ser uma norma dispositiva, ou ela vai ter uma eficácia cogente que vai prevalecer absolutamente sobre a vontade das partes. O último conceito que eu quero trazer para vocês é relativamente simples, mas é muito importante, que diz respeito ao conceito de silogismo jurídico. E, intuitivamente, nós já sabemos mais ou menos como funciona essa estrutura, porque é uma aplicação da lógica clássica no pensamento jurídico, né? E diz respeito sobre como nós vamos aplicar determinada norma na realidade. Todo mundo já ouviu falar daquele chamado silogismo clássico, que trabalha com duas premissas e extrai determinada conclusão que está implícita nessas premissas. Podemos enunciar o seguinte silogismo clássico, né? Todo homem é mortal. Sócrates é mortal. Sócrates é homem, né? Conclusão, Sócrates é mortal. Acabei me confundindo ali, invertendo ali o raciocínio, mas a ideia é simples, né? Eu sempre terei uma premissa maior, por exemplo, todo homem é mortal, uma premissa menor, que é mais específica do que a premissa maior, por exemplo, Sócrates é homem, e ali eu faço a junção entre as duas premissas e demonstro um conhecimento novo. O silogismo tradicional, o silogismo clássico, é uma forma de demonstração do raciocínio, né? E a conclusão, enfim, Sócrates é mortal, né? Quando nós pegamos essa mesma estrutura para demonstrar verdades que já estão implícitas nas premissas e aplico ao direito, eu terei o seguinte esquema, né? A premissa maior para mim será a lei, a premissa menor será o fato, aquilo que aconteceu, e a conclusão será a sentença. Por exemplo, a lei diz: quem matar será punido de 6 a 20 anos. Fato: fulano matou. Conclusão: ele será punido de 6 a 20 anos. Em termos jurídicos, as nossas sentenças devem, enfim, ser aplicadas ao fato com base em determinada lei. Em termos jurídicos também, todas as discussões processuais que nós vamos ter são apenas duas.
vamos discutir matérias de fato, o que aconteceu, e matérias de direito. Qual é a norma ou quais são as normas aplicáveis em relação a determinado fato, né? Geralmente a discussão de fato antecede a discussão jurídica, né? Mas em alguns casos podem haver algumas variações, né? E feito isso, nós chegamos, enfim, a uma sentença, né? E claro, para saber qual é a norma aplicável no caso, quais são as consequências que ela traz, é interessante nós termos conhecimento, enfim, dos planos de análise, conhecimento, enfim, da classificação e de algumas outras características que nós vimos na sala. Pessoal, para essa exposição era isso que eu tinha preparado. Qualquer dúvida aí deixe nos comentários, mande mensagens e até a próxima.